ao curso Sentidos, Pensares e Territórios, Introdução aos Saberes de Nuestra América, realizado pelo MALOCA, o Grupo de Estudos em Urbanismos e Arquiteturas do Sul. Hoje temos a segunda aula com o tema Arte e Política, Arte é Política, com Michael Ruggeri, que é arquiteto e urbanista pela UNILA e mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, com pesquisa em artes visuais e colaborador do MALOCA desde 2014. Também teremos na aula de hoje Bruno Oliveira, que é artista e pesquisador independente. Ele também é especialista em arte contemporânea e mestre em estudos latino-americanos pela UNILA. Atualmente é doutorando em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais e coordena o Centro Cultural da Casa 1 e do JAMAC, o Jardim Miriam Arte Clube. Ele colabora com o MALOCA também desde 2014. Partimos então pensando no próprio título da aula, Arte Política, Arte é Política. E aí vem essas perguntas, né? O que é arte? O que é política? Será que elas existem em separado? Então, a partir daí, se precisamos afirmar num curso como esse que arte é política, ou seja, que a arte é um fenômeno político, é porque existe alguma coisa que separa a arte da política. Para entender esse movimento que separa, recorro mais aos livros de ciência política do que aos livros de arte. Os livros sobre arte são efeitos materiais de um pensamento político que, por sua vez, produzem um efeito nas artes. E, além dos livros, existem várias instâncias em que ocorrem essas reflexões sobre arte política. A gente tem os museus, os debates teóricos, a catalogação, a mídia, as políticas culturais e as universidades, que é o nosso caso. Se aparecem com maior força nesses espaços, talvez a gente pode pensar que são nesses espaços em que a separação também se realiza com maior força. Então, desse modo, parece que há uma disputa em torno da arte, ora com uma força que se separa da política e ora com uma força que a insere na política. Acho interessante pensar que, de relance, nesse antagonismo, a gente pode ver um conflito de posições. E esse conflito coincide que o maior movimento de separação da arte e da política ocorre pela articulação da classe dominante da nossa sociedade capitalista, que, vale lembrar, corresponde também a uma identidade racial branca, enquanto a reivindicação pela arte, sendo política, parece trazer consigo uma luta travada por ideais de enfrentamento ou engajamento com os problemas sociais, em que se faz questão de deixar bem claro a ligação com a luta política. Dentre muitas hipóteses, a gente vai seguir pela seguinte, de que a visão identitária de mundo de um certo grupo, como a identidade racial branca, ela é conflitante com as outras visões de mundo. Por isso, o que está em pauta são os significados identitários do que a arte significa para os brancos. E de que existe, então, uma etnia racial organizada economicamente e que politicamente articula a sua concepção de arte com os interesses políticos e identitários próprios. E que há divergências e resistências, claro, nesse movimento, mas que se impõem de cima para baixo em relação às demais e variadas concepções artísticas. Então, justamente a gente chega na conclusão de que essa arte que se apresenta como separada da política, no fim das contas, ela é política, mas ela oculta isso para neutralizar a sua visão como natural. Então, essa arte acaba se reduzindo a uma relação de uma representação narcísica entre grupos brancos economicamente dominantes e, portanto, separada da sociedade como um todo.
E aí, por que que isso acontece? Então, a gente pode fazer aqui de um jeito bem irônico um levantamento antropológico de algumas sociedades europeias onde se encontrou noções de arte e noções de política separadas, para a partir daí pensarmos o porquê existe esse movimento, que é a mesma questão de um outro dilema, que é a separação da arte da vida. Como se pode separar alguma coisa da vida? A chave de partida para essa reflexão é o conhecimento consolidado pelos povos europeus modernos, que é dada pela consciência. O foco do conhecimento é dado pelo foco na consciência, na dimensão do que é falado. E aí parte de uma separação entre a razão e o corpo, que é uma perspectiva que domina o conhecimento do mundo europeu, ou dominou até certo ponto. Se a chave de partida, por exemplo, fosse a sensibilidade corporal, ao invés da consciência, talvez pode ser uma hipótese que um conhecimento produzido pelo corpo em relação com o mundo e não pela consciência, talvez a arte não teria um conflito com a vida. Aliás, que vida é essa que falamos? Porque parece sempre abstrato nessas frases gerais quando se trata da vida. Mas, no fundo, quando falamos que a arte é separada da vida ou da política, não é uma questão universal da experiência humana. É uma questão própria que acontece na vida sob a economia capitalista e que produz socialmente a noção de arte e a noção de vida como coisas separadas. Então, qual a ligação entre arte, política e economia? Aí aqui eu utilizo a historiadora Silva Frederici. No seu livro Caliban e a Bruxa, ela explica que a economia capitalista em questão, que aqui está em questão, não foi uma evolução do feudalismo, não foi um progresso espiritual do ser humano que avançou e que evoluiu o seu pensamento. Ela explica que foi uma mudança nos modos de produção de riquezas, uma mudança que dividiu socialmente e sexualmente o trabalho sob uma nova organização, por conta de um interesse político de classes econômicas que vinham dominando a Europa e que se organizaram em torno de um projeto econômico novo para conseguir conter e sufocar uma série de revoltas e revoluções de trabalhadores camponeses e servos feudais que, através de lutas organizadas, reivindicavam uma série de direitos trabalhistas, de inclusão na política, da divisão comunal das terras, conseguindo, inclusive, em alguns curtos períodos, instaurar governos populares em algumas cidades da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, que ameaçavam o domínio da burguesia comerciante e da industrial, da nobreza campesina e do próprio clero. Então, o capitalismo do século XIV foi a resposta econômica às várias revoluções antifeudais. A mudança que ocorreu nos modos de produção e a divisão do trabalho vai implicar numa mudança direta na produção e no trabalho artesanal, no trabalho do artesão e da artesã. Esse trabalho, ele era socialmente inserido no mesmo âmbito que as outras profissões daquela época. O artesanato era um ofício que mantinha o saber e o fazer intrinsecamente relacionados e que começa a ser desarticulado por conta da nova divisão do trabalho. O saber, a consciência, começa a ser valorizada separadamente do corpo, da sensibilidade, do trabalho manual, que sob a nova perspectiva econômica começa a ser medido pelo rendimento. Então se introduz uma maquinaria que automatiza a produção nas cidades e o trabalho artesanal de uma tradição cultural e popular passa a ser pressionado rumo a uma reprodução impessoal marcada pela necessidade de eficiência.
Então, como esses modos de produção de riquezas de uma sociedade produzem a arte? Na arquitetura italiana, por exemplo, há a introdução do desenho no canteiro de obras, onde o arquiteto do século XV ele pode, antes da construção, projetar uma edificação através do desenho. E esse desenho, ele é o que vai mediar a relação entre o arquiteto e os construtores, pois agora são trabalhos separados. Na pintura, por exemplo, temos o reflexo dessa divisão do trabalho na consolidação de uma classe artística que se distingue dos artesãos e das artesãs, porque suas produções são diferentes. O artesão e a artesã é um trabalhador ou uma trabalhadora manual, onde o seu conhecimento não é mais socialmente valorizado. E o artista, ele se torna o criador de objetos e representações que refletem as crenças intelectuais da classe dominante, que é a classe que financia. Outro exemplo dessa divisão do trabalho na real não é outro exemplo, é um reflexo dessa divisão do trabalho, é uma divisão realizada entre as categorias sexuais de homens e mulheres, passando cada gênero desempenhar um trabalho distinto, onde o gênero feminino foi inferiorizado e controlado politicamente em relação à reprodução, que era uma preocupação política de abastecimento de mão de obra, que num cenário em que a peste acabava de matar 1/3 da população europeia, poderia futuramente abalar o funcionamento das produções. Dessa forma, o gênero feminino ele foi condicionado socialmente por uma política econômica e ideológica de domínio do corpo e de perseguição, condicionada a estar excluídas, as mulheres, a estarem excluídas do âmbito das artes chamadas maiores, como a pintura, a escultura e a arquitetura, que não passa de uma outra separação interna das artes de distinção classista masculina, que vai menosprezar outros conhecimentos e outras realizações artísticas, e também vai desconsiderar toda a arte que não é feita por homens da sua própria etnia racial. Então, toda arte ela é situada num espaço-tempo específico? Existe alguma arte atemporal? No paradigma europeu masculino, a valorização única da consciência individual como parâmetro superior do ser humano, porque para essas pessoas a razão ela existe independente do indivíduo. Isso produz uma dimensão da existência que é universal e pura, que é separada da experiência corporal, que é separada do tempo, que é separada do lugar, que é separada do cotidiano. No fundo, essa separação não existe, porque essa razão ela é pensada por indivíduos que têm um corpo, têm um gênero, têm um sexo, têm uma sexualidade, têm uma identidade, têm uma geografia, enfim, que é esquecida estrategicamente para justificar a ideia de que a razão é universal, assim como a política é ocultada da arte para justificar a ideia de que a arte é universal. Isso reflete socialmente na arte, porque ela passa a ser considerada, dentro dessa cosmovisão europeia, uma expressão do espírito humano, que está acima da materialidade do mundo, uma expressão realizada pela consciência individual que foi privilegiada com um dom, com um talento, com uma capacidade criativa que é incomum, ou seja, um gênio. Isso tira a discussão artística da base política de uma sociedade atravessada pela desigualdade e pelos seus conflitos e transpassa para uma questão transcendental que reproduz os valores liberais de uma classe dominante. A originalidade, que possui um valor por causa da distinção e da exclusividade, a autoria do artista, que é reconhecido e prestigiado por seu intelecto isolado e pela sua marca,
a privatização e o monopólio da arte para círculos fechados, e, por fim, a genialidade do artista, que é uma construção do mito de superioridade intelectual e da meritocracia. Então, nessa visão, não ocorre mais que cada artista possa trabalhar no lugar, por exemplo, de Michelangelo, mas só aquele que esconde dentro de si um Michelangelo pode vir a se desenvolver livremente. A história da arte, que foi escrita por essa mesma classe, vai dizer que Michelangelo produziu as suas pinturas independentemente da divisão do trabalho vigente na Itália de seu tempo. As obras de arte são condicionadas pela estrutura social dos tempos. Michelangelo, tanto quanto qualquer outro artista, estava condicionado pelos progressos técnicos da arte feitos antes dele, pela organização da sociedade, pela divisão do trabalho em sua localidade, pela divisão do trabalho em todos os países com os quais a sua localidade mantinha comércio. Se um indivíduo, como Michelangelo, vier a desenvolver o seu talento ou não, é algo que depende também da procura, que por sua vez depende da divisão do trabalho e das condições que dela resultam, como a forma de produção, os direitos sociais, o acesso a determinados conhecimentos, o ensino e o seu pertencimento social e a localização. Enfim, e o que mais acontecia nesse período? As grandes navegações e a colonização na América. Então, o capitalismo, ele tem um papel central na conquista. Além de ter seu trabalho exploratório organizado globalmente em outros continentes, para a exploração de minérios, a natureza, a mão de obra, sob as doutrinas políticas mercantilistas, a burguesia e os impérios europeus, eles sistematizaram uma política para enfraquecer os monopólios tradicionais do Mediterrâneo, procurando criar um novo monopólio próprio no Atlântico, que é o que vai patrocinar essas navegações marítimas. E aí eis que surge a civilização. A civilização é um projeto político que produz uma relação binária, hierarquizante e desumanizadora para com o planeta. Enfim, o que a gente quer falar disso, o que eu quero falar disso, é que o projeto civilizatório ele vai refletir na produção social da arte, tanto na consideração de que a produção artística das etnias europeias patriarcais, que, como vimos, é o resultado das políticas dominantes, das relações de trabalho e das relações de produção no capitalismo, ela vai ser socialmente entendida como um sinal de refinamento humano e também de superioridade étnica racial perante os demais grupos humanos no planeta. E nesse sentido, a humanidade ela é hierarquizada racialmente, onde as populações inteiras são desprovidas de igualdade por essa lógica moderna liberal de que a razão é o indicador da evolução humana e o capitalismo é o indicador da evolução de uma sociedade, que é a situação apenas de menos de 10 nações na Europa naquele momento, que então, assim, se auto-privilegiam como as melhores. Para garantir essa continuidade do modo de produção capitalista e essa superioridade racial, então esses 10 países, ou menos de 10 países, civilizaram o resto do mundo, que apesar de ser contemporâneo, se torna, dentro desse projeto, primitivo, onde a sua arte, então, só pode ser primitiva também. Assim, qualquer peça artística produzida por qualquer sociedade não europeia estava disponível para o europeu, pois a valorização dos objetos étnicos próprios era uma valorização diferente e superior dos demais, que não possuíam, então, nenhum valor de refinamento espiritual.
muitos objetos roubados, retirados e saqueados dos habitantes do mundo, inclusive de reis e rainhas, de tradições e períodos próprios da história da arte de cada cultura, foram levados para a Europa, catalogados sob um ponto de vista moral, alimentaram as coleções de curiosidades, as coleções utilizadas para fins de uma ciência positivista, que também refletia seu racismo e seu liberalismo, e acabou por algumas articulações políticas e econômicas nos grandes museus modernos que acabavam de se consolidar como instituições disciplinares dos Estados-nações. Ou seja, parte da arte não europeia foi retirada da vida em que existia com a sua própria cultura para se tornar uma arte cimentada num museu, esvaziada dos sentidos sociais a qual pertenciam. E nesse momento, as mulheres na Europa, as artistas mulheres, queimavam na Inquisição. Resumindo, a separação de arte e política é um movimento que acontece menos por escolhas individuais da visão do artista ou da artista sobre o que é arte, menos por uma questão pessoal, uma decisão própria de cada artista, mas está determinado socialmente como reflexo das formas de trabalho, nas formas de produção das economias capitalistas, na hierarquização racial, na inferiorização de gênero e, por sua vez, nas ideologias dominantes. A separação de arte e política é um fenômeno capitalista que esconde o contexto social que é diretamente resultado das políticas dominantes sob o qual a arte está sendo produzida e reproduzida. É um apagamento social que foca a questão apenas em indivíduos legitimados. Isso é tão significativo que quase toda exposição, conceitualização, história, discurso em que se fala sobre uma arte política é geralmente vinculada a uma arte que questiona e que se revolta contra uma hegemonia. Parece que assim, o termo arte, sozinho, o termo só arte, se refere à arte universal, o melhor de cada época. Ela é neutra, plena, evolutiva, sem conflitos. Agora, a arte acrescentando político ou política é um recorte, é uma perspectiva de artistas engajados politicamente com a sociedade. Ou seja, esse mecanismo oculta a política identitária, racial, branca e liberal para ser naturalizada, sendo ressaltado somente o que contrasta com ela, como se fosse algo que está fora da curva, uma subcategoria da arte geral. Assim, a arte e política vai aparecer na historiografia apenas como um período e como um tempo em que movimentos sociais e lutas de artistas são narrados como algo até então recente, algo novo, algo distinto, algo que é particular do século XX, ou ainda que é uma tradição que começa nas vanguardas europeias, onde homens, à frente do seu tempo, criaram uma nova grande arte. Por fim, fechando, tudo isso se afunila no meu trabalho de dissertação e nas minhas pesquisas do Maloca, onde eu levo essa discussão artística para pensar algumas produções estéticas que são realizadas em outros âmbitos, longe das grandes cidades, longe do espaço urbano, longe das capitais, onde a produção artística se mistura com a terra, com o ato de semear, com o ato do trabalho rural. E eu tenho defendido que uma produção estética do mato
acontece através das mãos das trabalhadoras rurais, no plantio, no cultivo de plantas e vegetais que se desdobram em espaços como hortas, quintais, jardins, roças, terreiros, que são espaços que não são uma plataforma tradicional de arte, mas que criam sentidos e significados artísticos por pensamento, por trabalho, que são não reconhecidos, não valorizados e divergentes de uma lógica dominante da arte. Essa relação com a natureza é realizada por um processo criativo que não se importa com os museus nem com a separação da vida e da arte. O trabalho doméstico, assim como o trabalho agrário, assim como o viver cotidiano, assim como as relações afetivas, elas ocultam em seu subsolo muitas artes sem nomes. Por sua vez, o mato é o nosso repertório em termos subversivos, no sentido popular da expressão, em que o mato percorre tanto o lugar sensível e subjetivo perante a natureza, aquela natureza que não é conhecida, que não é codificada, que não é representada, e as suas respectivas imagens em memórias desarticuladas, tanto quanto o lugar incômodo ao projeto civilizatório, que é aquela natureza que cresce entre o concreto, as rachaduras de uma arquitetura úmida e quente, o mato que invade os lotes abandonados, ou os lotes baldios de qualquer especulação imaginária, e denunciam a temporalidade de certas culturas. O mato suporta a angústia imagética do Ocidente, e mesmo sem definição, crescendo espontâneo por aí, destruindo asfaltos, desgraçando roças, possui um valor político. O mato, visto desde uma perspectiva urbana, se torna a natureza restante e circundante do exercício certo da vida, se torna a sobra natural disponível ao humano, resíduos de espaços destinados a serem conquistados, atacados, derrubados, capinados, queimados. Esse conjunto de perturbações deixadas pelo mato, as gramáticas sem nome, as topologias sem instrumentos, os trabalhos sem renda, enfim, as ervas desobedientes, provoca plasticidades e ideias estéticas. Como uma afirmação da vida, um sentir da experiência viva, do tempo, do espaço, do cosmos, o que catalisamos pelo sentido de estética do mato é, sobretudo, uma sensível reivindicação pelo direito da criação artística e uma reivindicação pela terra em um continente em que há semeadores com fome. E aí, acabo por aqui. Legal, Maicon. Obrigada. Várias questões aí para o debate. Mas vamos agora ouvir primeiro o Bruno, né, o Bruno Oliveira, que eu já apresentei, mas, Bruno, se você quiser se apresentar novamente, e a palavra é tua, fica à vontade. Boa tarde, me chamo Bruno, como a Andrea começou, já me apresentou brevemente. Eu sou educador e artista visual. Eu trabalho hoje, eu vivo e trabalho aqui em São Paulo, na Casa 1, que é um espaço de acolhida para jovens LGBT, e num outro centro cultural que fica na zona sul de São Paulo, que chama Jamac. Queria agradecer muito tanto a Andrea quanto o Gabriel, Moisés e Maicon pelo convite e pela contribuição para essa apresentação. Eu tive minha trajetória na Unila, ela foi super complexa, assim, eu costumo falar que eu tenho um dedo um pouco difícil para períodos de pesquisa, porque geralmente eu entro na universidade, alguma coisa acontece. Então, meu primeiro, no mestrado, passamos pelo golpe da Dilma, e meu primeiro ano de doutorado foi com o primeiro ano do governo do Bolsonaro, né? Então,
Acho que eu preciso sair da universidade de vez. Mas a gente... eu vou apresentar um caldo um pouco de alguns debates que eu fiz, que eu comecei na UNILA, que eu fui desenvolvendo também a partir de uma outra pesquisa, e eu queria chegar num ponto que foi, inclusive, eu acho que atravessa bastante o que o Michael apresentou, mas também queria chegar, espero que eu chegue com segurança na Nelly, na aula passada, que foi uma aula muito genial para mim, assim, inclusive, não sei se todos estavam presentes, recomendo que acompanhem a gravação assim que sair nas páginas do Maloca. Essa minha conversa, eu não sei se, como eu disse, eu vou tentar chegar no final dela, mas ela é dividida em 3 partes e um epílogo. Então, eu tenho uma parte 1 que eu vou falar um pouco sobre monumentos, a parte 2 sobre territórios e a parte 3 sobre disputas. O epílogo talvez não dê tempo, mas a gente tenta. A minha ideia para essa fala era começar lembrando de um caso que aconteceu muito recentemente, no ano passado, que foi o caso do George Floyd, que foi um homem negro que foi filmado com um policial branco com os joelhos em seu pescoço. Essa é uma das matérias que eu encontrei. Esse caso foi um homem que foi assassinado em Minneapolis, e tem um filme, enfim, tem um vídeo desse assassinato que rodou muito nas redes sociais, que circulou bastante. E esse caso, ele aconteceu em maio do ano passado, e ele foi disparador de uma série de manifestações que se chamaram Black Lives Matter, que vidas negras importam, em muitas, não só capitais estadunidenses, mas capitais do mundo, assim. Durante esses protestos, a gente viu uma série de estátuas, placas, ruas com nomes de conquistadores, de confederados, né, que, enfim, tem bastante a ver com a história estadunidense, a divisão e a luta pela manutenção da escravidão nos Estados Unidos, mas muitas dessas estátuas e placas, elas foram alvo de intervenções, ações e protestos, e algumas, inclusive, passaram por processos jurídicos e oficiais de retirada. Então, ainda teve também, houveram aquelas que passaram, foram alvo não só de manifestações, mas também passaram por um processo jurídico, né, de retirada. Então, fiz uma seleção de 4 imagens de Cristóvão Colombo, em lugares diferentes dos Estados Unidos. Se alguém precisar, eu posso mandar as referências depois. Algumas delas foram decapitadas, outras foram oficialmente retiradas, mas muitas passaram por... tiveram tinta, pedaços arrancados, ou mesmo foram tiradas do pedestal, ou algumas até enforcadas, né, assim, retiradas e içadas em outros lugares. Aqui em São Paulo, a gente tivemos alguns protestos, isso a gente já estava no começo, em meados da pandemia. Eu falo de São Paulo, mas a gente teve em vários outros lugares do Brasil também. E nessa toada, nesse processo, uma deputada estadual, que é a Érica Malonguinho, que é uma educadora, artista visual e política, pernambucana e paulistana, assim, radicada em São Paulo, né? Ela propôs uma lei para remover estátuas de escravocratas de São Paulo. É uma notícia e uma publicidade aleatória. Isso é uma notícia de junho de 2020. Me interessa um pouco começar falando sobre esses monumentos e esse movimento recente de debate dos monumentos, para a gente pensar no que é a arte, no que se produz quando a gente cria essas estratégias de representação, ou mesmo quando a gente coloca elas em via pública, né? Eu acho que os monumentos, eles me parecem
um dispositivo muito interessante para a gente reconhecer o que é a produção artística, o que é essa noção de arte, como ela se constitui e como ela produz representações sociais, né? O Maicon falou com muita destreza, inclusive, dessas relações entre dessas representações e como elas muitas vezes adquirem uma aura de neutralidade. Isso me parece super interessante que a gente coloque em questão o tempo inteiro, né? Os monumentos, em específico, a gente precisa reconhecer que eles de alguma forma, eles acabam sendo situados, vinculados a um registro muito específico de noções e constituições de povo, de Estado e nação, né? Os monumentos, eles são, para alguns pesquisadores, inclusive, documentos. Então, eles são esse díptico, documento-monumento, que é quase um registro desse processo, dessa constituição de um Estado moderno colonial, né? E aqui eu vou ecoar também essa noção de sistema mundo, que vai ser bastante importante para várias das pesquisadoras e pesquisadores do Maloca, que vão, inclusive, falar mais para frente sobre isso. Mas me interessa muito como esses monumentos, a construção e a manutenção de muitos dos monumentos que a gente tem nas cidades, não só brasileiras, mas em várias cidades do mundo, eles estão vinculados com uma percepção de um mundo e de história que é total, linear e hegemônica. São percepções de mundo, de memória, mesmo marcos de subjetividade que estão alinhados com essa história que tanto Nelly quanto Maicon abordaram como sendo muito complexa, né, como sendo dispositivos de invisibilização de diversas experiências de mundo. Talvez seja interessante pensar que os monumentos, nesse sentido, e a arte, como, de forma geral, ela é constituída de vários dispositivos, né? Museu, galeria, espaço cultural, as próprias exposições, as universidades, os livros ou conversas, enfim, eles sempre são um sistema muito complexo de instituições disciplinares, né, Foucaultianas, assim, que vão estruturar a manutenção dessas memórias e dessas representações de mundo, né, desses documentos do que é uma civilização, do que é a barbárie. E aí, nesse sentido, tem uma citação do Benjamin, que sempre circula bastante, eu acho ela super interessante, que ele fala que não existe um documento da cultura que não seja um documento também da barbárie, né? E quando a gente fala do monumento como um documento da barbárie, a gente está falando, inclusive, dessa fundação dos Estados modernos. Os documentos, eu acho que também, só para fechar os documentos, eu acho que tem uma questão que é super interessante de pensar, voltar nisso, que é essa noção de hegemonia, talvez também fale em algumas aulas aí para frente, que tem a ver com uma manutenção de uma determinada classe, do controle de uma determinada classe num país, por exemplo, num território, numa sociedade. E aí, claro, e também é fundamental lembrar que essa classe, quando a gente fala no contexto brasileiro, principalmente, ela sempre vai estar vinculada com uma perspectiva racial, e a gente precisa também levantar outros aspectos interseccionais dela, né? Essa história que se conta, ela é branca, ela é masculina, ela vai ser urbana e metropolitana, ela vai ter a ver com recortes de corporeidade, de habilidade, que são muito específicos, né? Então, isso também é fundamental, e não só pensar na perspectiva de um poder, de uma hegemonia do Estado, mas de uma hegemonia que tem a ver com uma estrutura social complexa, né? Tem um autor também, que é o Legoff, que fala do documento monumento, que é bastante interessante, que ele vai falar desses elementos, desses monumentos, inclusive como alegorias do triunfo, né? Eu acho que a Nelly também falou um pouco disso, do triunfo da evolução histórica, né? De como a gente vai constituindo esses marcos que ilustram, validam, certificam de que estamos hoje melhor do que ontem, né? Assim, sempre
numa linearidade histórica, e colocando, obviamente, outras pessoas e outros corpos, outras experiências de mundo em um lugar de subalternidade. Então, fecha a primeira parte 2, territórios. Eu entrei na UNILA em 2014 para fazer o meu mestrado, e ele partia de uma noção, o meu projeto inicial, ele partia de uma noção de continente em comum latino-americano, né? De uma ideia de continente que se constitui, ou de uma comunidade continental que se constitui, ou se constituiu, e como ela foi, ela se perpetuou na história, né? Eu lembro de uma matéria, logo no primeiro ano, foi uma matéria de junho, quando eu estava pesquisando acervos, inclusive para tentar buscar literatura, ou mesmo como se dão esses acervos de arte latino-americana, eu lembro de chegar nessa matéria que me marcou bastante, que é uma matéria que fala desse museu, que é o MoLA, que fica na Califórnia, que ele passou, naquele ano, a integrar também no seu acervo, além de arte latino-americana, a arte chicana. Chicana é uma palavra que geralmente nos Estados Unidos se refere a pessoas que nasceram no território estadunidense, mas que têm, que suas famílias, seus familiares são latino-americanos, né? São mexicanos ou de outros territórios, mas que vivem nos Estados Unidos, né? E aí eu achei isso muito intrigante, assim, eu achei bastante interessante, porque eu comecei a pensar como é que se constitui essa categoria latino-americana, de arte latino-americana, o que é que envolve pensar essa delimitação territorial, e como as instituições e os museus, ou mesmo as exposições, acabam elaborando ou determinando o que cabe ou não dentro dessas categorias, né? O que cabe ou não dentro de um museu de arte latino-americana nos Estados Unidos, né? E o que faz, por exemplo, a arte ticana de pessoas que nasceram nos Estados Unidos estar dentro de um museu de arte latino-americana e não dentro de qualquer outro museu. Então, esses deslocamentos dessas placas, né, dessas placas tectônicas do território, me pareceram muito interessantes, assim, como é que a gente vai construindo essa noção do que é ser latino-americano ou do que cabe nessa categoria. O meu trabalho ele foi apresentado em 2016 e ele ganhou esse título de Variantes sem Contenido, Territórios, Especulação Estética e Visualidades Decoloniais na América Latina. Então, esse trabalho ele também surge bastante com um encontro que eu tive, um encontro fortuito na UNILA, desse mictório lá na UNILA Centro, que é uma unidade que já não existe mais, que falava que isso é arte porque lo dijo, porque disse um europeu. E isso foi uma das coisas que eu fiquei elaborando bastante, eu fiquei pensando muito durante a escrita da dissertação, que era o que significa ser arte e quem é que diz o que é arte, né? Quando é que se diz o que é arte e por que essa categoria passa a ser dominada por um outro território, né? Então, o que é que diz que, por exemplo, uma arte é latino-americana, inclusive esse nome é colocado em disputa, porque esse território ele passa a existir como território latino-americano a partir de uma invenção, né? Mas uma das coisas que me pareceu super interessantes durante a pesquisa foi encontrar na minha mesa de trabalho 2 mapas que me fizeram pensar muito sobre a construção dessa ideia de América Latina e sobre esse pensamento um pouco do que é o Sul, do que é o Norte ser o Sul, né? O primeiro desenho é um desenho de um artista uruguaio que chama Joaquim Torres Garcia, que essas 2 imagens, na verdade, levam para um segundo ponto do trabalho, eu acabei pulando o primeiro, né? Mas foi pensar que, bom, o Joaquim Torres Garcia, ele é esse desenho
de 1935, ele é reproduzido de forma incessante. A gente vê ele é quase uma Frida Kahlo do Cone Sul. Ele é colocado em camisetas, em bonés, em tatuagens, em inúmeras formas de reprodução, e ele fala, e esse desenho é atribuído esse nome, que o norte é o sul, né? O nosso norte é o sul. E tem esse segundo desenho, que é de um espanhol, de um conquistador espanhol, um historiador colonial, na verdade, de uma figura que estava naquele universo de exploração dos novos continentes, dos continentes descobertos, com muitas aspas, e ele escreve um texto que chama O Paraíso no Novo Mundo, e ele tem uma teoria de que o paraíso está no meio desse continente novo. Esse é um desenho que está na publicação, no livro, do Antônio de Leão Pinheiro, e que ele fala do continens paradisi, né, que o paraíso está exatamente no meio desse continente, e usa essa inversão do mapa para justificar essa colonização. Então, é muito interessante pensar como a inversão, e aí isso eu vou falar um pouco no debate da minha dissertação, como essa inversão ela não é suficiente para para deter ou relações de poder, de opressão ou de violência, né? Ela nunca é suficiente para repensar ou para pensar, por exemplo, representações não hegemônicas, né? Então, não é a inversão do sul ser o norte que determina que já fizemos a revolução, né? Existem outras revoluções que não são só do mapa, né? Inverter esse mapa, ele nunca vai ser suficiente. E muitas vezes essa inversão, que eu ia falar do primeiro ponto, ela vai estar muito relacionada com uma inserção subordinada, né? Que é uma inserção dentro do sistema canônico que tem a ver com a manutenção do poder. Então, você cria um espaço de importância, de relevância para determinada, supostamente, para um determinado grupo minorizado, para que essa categoria exista de forma controlada, né? Então, você insere de forma subordinada essa inserção, essa inversão do mapa, ela se mantém, ela mantém outras relações de poder. E aí eu fico perguntando qual que é o significado dessas categorias, por exemplo, de arte latino-americana, de arte produzida por mulheres, de arte produzida por pessoas indígenas, de pessoas negras, em coleções e em exposições de arte que não necessariamente questionam a historiografia ou que colocam em questão o próprio sistema do museu, o sistema de exposição, as relações de trabalho, as relações de gênero que são dadas ali e várias outras questões, né? Como é que essa representação ela precisa ser sistematicamente desnaturalizada, ecoando um pouco do que o Maicon disse, para a gente, inclusive, poder construir outras, ou poder conceber outras visualidades ou outras representações que não partam desses paradigmas, né? Também um panfleto que é interessante, um trabalho de um argentino que se chama Juan Pablo Renzi, ele também acaba sendo bastante importante para o meu trabalho. Esse era um panfleto que era distribuído, não é bem um grupo, mas é uma articulação que se deu em volta desse espaço que é o CAIC, e ele fala nesse texto, ele vai falar uma coisa bastante interessante de como o termo, por exemplo, arte conceitual, que se inventa para falar dessas produções que são feitas na América Latina, e especificamente vai se usar o termo conceitualismo, como é que eles são uma estratégia de renovar o estoque de venda de mercadorias, de venda dessas mercadorias do sistema da arte, né? Então, muitos críticos e críticas, como a Lucy Lippard e o George Grusberg, por exemplo, vão ser colocados para alguns, vão ser colocados como problemáticos para o Juan Pablo, porque eles vão insistir nessa cooptação do sistema da arte de processos que tinham a ver com revoluções, com tentativas de mudanças estruturais na comunicação e outras coisas.
Então, ele deixa alguns recados, né, das mensagens e dos trabalhos, dos processos que eles colocavam. Não nos interessa que sejam considerados estéticos, estruturamos em função do seu conteúdo, são sempre políticos e sempre transmitem por canais oficiais como esse panfleto, e não nos interessam como trabalhos em si, mas como meio de denunciar a exploração. Então, me parece muito importante, para encerrar um pouco essa segunda parte, pensar que o sul, desculpa, ele sempre foi o norte do capital, da hegemonia euro-estadunidense, assim, né? Ele sempre foi um lugar de exploração ou especulação desde das navegações. Então, é importante, eu acho que esse trabalho do Gustavo Tavares, que é um uruguaio, é super interessante, eu coloco ele junto daqueles 3 mapas, né? Que entendo como sendo fundamental a gente reconhecer que essa inversão do mapa, muitas vezes ela esconde outras estratégias também de dominação, por exemplo, de gênero ou raciais, né? Essa parte 3 das disputas, agora é a parte que eu espero chegar de forma segura. Eu acho que me interessa muito que a gente entenda, que a gente pense a arte como um campo de disputa de narrativas que foram historicamente confinadas, estigmatizadas, roubadas, exotizadas, ou mesmo convertidas como objeto de especulação, como objeto de espetáculo ou especulação, por essas relações de poder, né? Então, essas identidades, muitas vezes, essas identidades que foram encerradas dentro de caixas, que foram involucradas dentro de um pacote, eu acho que a gente está cada vez mais encontrando formas de disputar elas, né? De questionar, inclusive, essa concepção de história linear e os dispositivos que a gente normalmente recorre para construir narrativas que são sempre excludentes, né? Então, é interessante esse trabalho, minha investigação tem um pouco a ver com esse desvelamento de sistemas que são minorizantes, de silenciamento, de apagamento ou de desestruturação de outras formas de ver, de pensar, etc. Né? Eu queria apontar, a gente volta agora para o debate dos monumentos, né, a partir desse caldo, como é que eu chego nesses monumentos e por que me interessam, né? Me interessam muito pela forma como eles são disputados, como eles têm sido disputados cada vez mais, né? Eu podia colocar algumas imagens, inclusive algumas imagens de outros processos, de outros movimentos iconoclastas, de destruição de monumentos, né? A gente teve, durante o processo de descolonização de vários países africanos, a gente teve bastante essa imagem de destruição desses grandes monumentos europeus. A gente teve no leste europeu, a gente tem vários casos disso, em Cuba, Venezuela, a gente tem vários casos dessas iconoclastias em movimentos de levante popular ou mesmo autoritário, né? Mas me interessam alguns casos específicos que eu queria compartilhar por algumas questões, e eu já me explico nelas, né? Teve um caso em 2008 que é muito interessante, que foi o julgamento do Borba Gato, o julgamento popular do Borba Gato. O Borba Gato é uma escultura de gosto duvidoso, que fica no bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Ele tem mais ou menos uns 10 metros, 10, 12 metros de altura, se eu não me engano, e ele foi inaugurado nos anos 60, e é de autoria do Júlio Guerra, né? É uma estátua que é até relativamente, é quase fácil reclamar dela, assim, porque ela tem enfim, várias questões desse projeto, mas o bandeirante em si, né, o Borba Gato, ele foi um bandeirante paulista do século XVII, e como muitos dos bandeirantes que atravessam a história de São Paulo, que atravessam como ruas, como escolas, como instituições e várias coisas, avenidas, estradas, ele foi um desses
grandes exploradores, estupradores e grandes invasores do território, né? Então, ele teve um julgamento popular que foi... Encontrei, inclusive, recentemente encontrei esse convite do julgamento dele de 2008, e é muito interessante, porque eles começam falando que nunca é tarde para voltar ou apanhar aquilo que ficou para trás. E no julgamento dele, que aconteceu no dia 19 de abril, ele foi julgado culpado, e esse júri popular, eles começaram a recolher, inclusive, assinaturas para retirada dessa escultura, o que não aconteceu, né? A gente teve diversas outras tentativas, diversos outros usos, acho que o Borba Gato valeria quase que uma aula só para ele também. Teve um outro caso que eu queria citar, que foi a derrubada do busto, de um busto do Costa e Silva, que foi na cidade de Taquari, de onde onde ele nasceu. Era um busto que ficava na praça, numa das praças centrais do município, e ele foi... eu acabei colocando a foto com retícula, mas ele foi destruído, ele foi retirado e colocado dentro de um museu, assim que foi divulgada a Comissão Nacional da Verdade, em 2014, né? Então, a prefeitura do município julgou que não valeria ter essa homenagem para o Costa e Silva na cidade, numa praça pública, para todo mundo ver. Então, esse é um caso que me parece super interessante também. Em 2018, um outro caso que me chama bastante atenção e que eu tenho em particular apreço por essa imagem, é um caso que acontece em Porto Velho, em Rondônia, que houve um protesto na inauguração, contra a inauguração de um monumento em homenagem aos soldados da borracha. E tem essa foto é maravilhosa, que eram essas figuras, esses soldados da borracha, né, que vieram majoritariamente do Nordeste para o Norte, para essa lida, para essa outra frente da guerra que se deu com as seringueiras, né? E o presidente da Associação dos Soldados da Borracha, ele fez uma fala que é super interessante. Eu acho que eu não coloquei imagem da estátua aqui, mas ele fez uma fala muito boa. O monumento erguido não tem cara de nordestino, nem em semelhança aos nortistas nativos, indígenas, negros ou mestiços, e que em nada exprime o perfil dos pioneiros nordestinos e amazônicos que deram suas vidas à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. É um grupo bastante complexo, mas me parece muito interessante essa disputa, inclusive pela representação, né? Essa estátua não tem a minha cara, não tem cara do meu povo. Acho que esse foi uma disputa que me pareceu importante. E eu vou chegar no Monumento às Bandeiras do Brecheret, que é também alvo de muitas disputas, e tem uma disputa em específico que acontece, uma manifestação que acontece em 2013, essa é a matéria, né, após pichação, manifestantes jogam tinta em monumento de São Paulo, e eu vou ler um pequeno trecho de um texto que eu escrevi sobre esse caso, que eu acho bastante interessante. É uma investida contra a civilização, afirmou Vitor Brecheret Filho, em entrevista cedida à Veja São Paulo, no dia 30 de setembro de 2016. Vou pular uns pedaços, né? De autoria não identificada, no momento, a ação envolveu cobrir o monumento de granito com tinta látex rosa, amarela e turquesa e foi vinculada nos meios de comunicação aos debates entre candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo, televisionado na noite anterior e a iminência da realização das eleições municipais. Também foram alvo de ações o Borba Gato, de Júlio Guerra, que a gente já viu, e o edifício da Secretaria Estadual de Educação, que fica na escola, na Caetano de Campos, né? Essa é outra imagem, né? Não é daquele momento, mas é uma outra manifestação que também me pareceu super importante. Da lambança ao barbarismo, a intervenção foi recebida com ultraje pela população e pelos órgãos responsáveis pela manutenção do patrimônio. Quando ele foi, nessa ocasião da pichação de 2013, teve um grande debate sobre a manutenção
desses grandes monumentos, né, e sobre como gasta-se muito dinheiro público para a limpeza dos monumentos. Em declaração ao Estado de São Paulo, a então diretora de Patrimônio Histórico, Nádia Somek, ressaltou o dano que tais ações geram à escultura, tendo em vista que o processo de limpeza envolve também risco à obra, que vai perdendo camadas a cada limpeza. Aí, abre aspas, estou indignada e chateada. É uma tristeza ver o nosso patrimônio danificado. Nós vamos limpando e o monumento vai se danificando. Daqui a pouco não vai ter mais pedra. Eu nunca esqueci dessa frase, e eu acho que essa frase fica martelando na minha cabeça durante muito tempo. Essa foi uma outra intervenção. Eu sempre tive essa imagem da pedra sendo polida na cabeça, assim. Até que no ano passado, em algum momento eu conversei com a Nelly e eu fiquei pensando muito no monumento mínimo. Essa foi uma intervenção que a Nelly Azevedo fez, que está aqui entre nós, no Teatro Municipal de São Paulo em 2005. Acho que foi na ocasião de uma virada cultural, se não me engano. E eu acho que eu tenho essa imagem do monumento mínimo da Nelly. Eu acho que é uma das imagens que eu gosto de tentar concluir a aula, porque tem a ver com essa disputa dessas representações e com o exercício de encontrar instabilidades nessas representações, né? Então, a Nelly, na aula da Nelly, eu acho que também na fala do Michael, eles falaram bastante sobre essas construções das grandes gramáticas, né? E me interessa muito que esse trabalho ele tem a ver com a restituição de um outro sentido de memória, né, que não tem a ver tanto com completude e linearidade, mas que tem também a ver com uma restituição, acho que quase coletiva, da possibilidade de história, né. A Nelly, eu acho que ela tem uma coisa muito interessante do trabalho, que tem quase uma profanação dessa ideia de memória, que me parece muito importante de disputar, né? Esse documento monumento mínimo que ela faz da história, e que em cada lugar que ela performa esse trabalho, ele sempre vai ter a ver com um outro contexto, com outras disputas de memória. Ele não só, eu acho que ele não só compreende e inverte de alguma forma esse díptico cultura e barbárie, mas entende outra forma de pensar essa experiência de memória, né? E aí eu falo, em um texto que escrevi sobre esse trabalho, eu falei muito que é quase uma sentença de esquecimento, assim, né, que é devolver para a esfera pública essa memória e tomar nas instituições aquilo que elas não querem necessariamente mostrar, né? O refúgio, as imagens esquecidas, apagadas, menores, múltiplas, e devolver para esse lugar essa experiência, assim. E quando eu falo, quando eu associo, eu gosto muito de associar essa imagem do trabalho da Nelly com o Monumento às Bandeiras, porque eu fico pensando que talvez seja justo nessa limpeza sequencial e sistemática de infinitesimais camadas de pedra que a gente vai conseguir, talvez em algum momento, elaborar, né? É muito difícil pensar que existe um momento de quebra ou de mudança desse paradigma de arte, e eu entendo que a gente precisa o tempo inteiro estar limando essa pedra para que ela eventualmente se arruine e que a gente consiga construir outras coisas nessa plataforma, né? Essa restituição da memória dos vencidos, eu acho que do trabalho da Nelly e também dessas outras investidas contra grandes monumentos ou dessas tentativas de se inserir no contexto ou criar interrupções no contexto das histórias hegemônicas, elas devem ser permanentes e graduais, né?
porque essa história, essa grande história moderno-colonial, de grandes heróis e vencidos, e vencedores, ela é estruturante, né? Então, para que ela consiga ser desestruturada, é preciso de um trabalho permanente. E eu acho que eu vou fechar aqui, e o Tlaloc talvez a gente faça num finalzinho depois, para a gente abrir para perguntas e conversas, etc. Já abre, então, com uma questão que o Bruno trouxe com mais... nomeou mais a questão, está na fala do Michael também, que é a questão da inserção subordinada, né? Eu dou uma aula no curso de arquitetura da UNILA que se chama Arquiteturas Latino-Americanas. E nessa aula a gente faz um debate no começo do semestre, que é o debate do semestre. Existe uma identidade arquitetônica latino-americana, né? E aí, enfim, a gente faz ali os debates com os alunos, e sempre tem essa resposta que sim, que não. Esse ano o pessoal já ficou mais esperto e já entendeu que sim e que não. Na medida em que, eu passo para vocês comentarem, né? Em que não existe no sentido da gente procurar esteticamente na arquitetura aquilo que a defina como latino-americano, né? Se a gente fizer esse exercício, vai acabar virando um estilo, aquilo que o COP nos alertou, né, sobre arquitetura moderna, inclusive, né? Mas e aí, claro, quando a gente entra nesse debate, eu pergunto, mas então, né, precisa ter uma disciplina com esse nome? Vamos cancelar a disciplina, já que, né, não existe nesse sentido? E aí, é claro, o debate é sempre que é praticamente importante fazer esses recortes, porque como a gente vive num sistema mundo moderno colonial, né, sobre a opressão do patriarcado racista, capitalista, essas práticas de espaço, outras, né, que não são feitas pelo homem branco, normalmente do norte global, ficam excluídas dos cursos de arquitetura. Então, que é importante a gente manter a disciplina justamente para a gente provocar, embora na UNILA a gente atravesse esses temas por todo o curso, mas de fato trazer numa disciplina focada especificamente nessas práticas latino-americanas, né? E acho que isso tem um pouco a ver com a questão da inserção subordinada, ou de tirar o mapa, né, a América invertida do Torres Garcia, se é suficiente ou não. Se quiserem comentar. Era só para animar o pessoal aqui também a fazer perguntas. Mas eu fiquei pensando, né, assim, quando... que na arte, quando fala da arte latino-americana, arte que vai dando esses nomes, e inclusive na arte contemporânea, tem que a arte contemporânea é um modo de fazer ditado pelos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, em 96 eu estive no Museu do Cairo, e aí lá no museu eu falei, nossa, quando era para ver coisa do Egito, era super diferente, mas quando você chega no museu de arte, sei lá, não sei nem se era contemporâneo, mas da arte moderna, assim, você não sabe se você está no Cairo ou você podia estar em qualquer museu de qualquer lugar do mundo, assim, não faz a menor diferença, né? Então, assim, é tudo um modo de fazer, né? Que aí você vai vendo como a coisa foi se expandindo, e essa coisa que você fala o modo de fazer é vendido, então tem também, assim, quando a gente fala de arte latino-americana, que arte que está se referindo? É a música, é o teatro, é a dança, que arte que é? Por que as artes visuais não são nomeadas assim, artes visuais? E aí você pode estar em qualquer lugar, assim, você vai vendo da arte moderna para cá, você pode ir em qualquer museu e você não sabe se saiu, não faz diferenciação. Você está vendo o modo de fazer. E com a arte contemporânea é um pouco parecido também, né? Tem um modo de fazer e que aí isso é estendido e depois chama de arte latino-americana. É muito incongruente, né? Assim, é muito, muito esquisito a coisa, como funciona.
E a outra coisa é que o Michael, o Bruno falou também do sistema da arte, que quando o Michael está falando, que ele fala muito bem de toda, como a arte é separada da política, convenientemente, enfim. Mas tem todo um sistema da arte, né, que não é só assim, o fazer artístico, né? Um dos pontinhos pequenininhos é o fazer artístico. Depois tem todo um sistema que é museu, galeria, a universidade, curadoria, tem todo um sistema, galeria, que é que nem quem planta tomate, igualzinho, assim, você planta tomate, dá para o distribuidor e aquilo é outra coisa, mas quem plantou é aquela coisica ali, entendeu? Assim, não sei, eu estou mal comparando, mas é um pouco isso. Então tem um sistema muito bem construído, inclusive esse sistema absorve a revolta, né? Então, por exemplo, agora está na moda colocar o número de artistas negros, né? LGBTQ+, então eu desculpa, não sei se eu essa coisa de moda, mas assim, é que por imposição da sociedade, né, pelos avanços da sociedade, o museu, então, para acompanhar, incorpora. E outro dia eu estava vendo na Galeria Milan uma performance daquele Baniva, né? Aquele indígena, um artista indígena maravilhoso. Baniwa. Ele fazendo uma performance na Milan. Eu fiquei assistindo, falei, pô, eu ainda não sei. Mas é muito assim, é muita incorporação capitalista, sabe? Assim, olha, a gente acolhe o índio, e a razão dele fazer também é outra motivação, ele acredita que ele tem que ocupar o espaço, porque, enfim, tem as razões dele que são muito claras, mas assim, é uma incorpora e apazigua, né? Incorpora a revolta e apazigua, é um jeito de silenciar. Quando você traz para dentro do sistema, é um jeito de silenciar. Não sei, acho que é um pouco isso que eu quis comentar, para também não tomar muito tempo. Só essa coisa que a Nelly falou, eu acho que tem a ver um pouco com o que eu estava aqui pensando, né, sobretudo com a fala do Michael, quando ele vai trabalhar, ele vai trazer a discussão da tradição, né, do que é o que é o tradicional, o que é a tradição. E aí isso é uma questão que tem assim me batido muito, assim, né, porque a gente fica falando das tradições, as vanguardas como tradições, quando na verdade os saberes ancestrais eles também são tradições, né? Então assim, como é que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu tenho pensado muito nessas coisas, como é que os conceitos eles têm sempre os seus dois lados, né? Do lado positivo e o lado negativo. E eu acho que eu fui ver isso um pouco também com a coisa com a fala da Bell Hooks um pouco, né? Quando ela vai falar dessa positividade e da negatividade, como é que elas estão colocadas ali para as coisas, né? E como é que a gente opera com isso? Porque é justamente a questão da disputa de narrativas, né? E que eu acho que assim, é uma questão que a gente está se dando conta de uma forma cada vez mais clara, né? A gente sabe dessas disputas, mas assim, como é que a gente se coloca, né? Como é que a gente opera com elas? E outra questão também é pensar essa relação de sistema, né? Que a Nelly também trouxe, que para mim ela me parece relevante aí, né? E aí é um pouco essa coisa desse sistema mesmo, né? A gente pensar um pouco também essa relação, como é que a gente opera nisso, né? Eu fico pensando muito na discussão do contemporâneo do Agamben, quando ele vai falar que a gente, na verdade, às vezes precisa fazer ajustes, né, nas coisas. Será que a gente vai destruir tudo o que a gente tem? Ou será que a gente vai operar em cima dessa construção que que a gente herdou, né? E como a Ana Arendt fala, dessa herança sem testamento. Isso para mim também é uma coisa que tem me batido muito na minha cabeça, né? Assim, que a gente herda as coisas e a gente começa a se dar conta dessa herança e a gente precisa selecionar aí o que serve e o que não serve dessa herança. E o que é a tradição qual é a tradição que me interessa? Quais são as, né, da gente fazer, eu acho que é o momento que a gente está agora, assim. Então é muito mais um comentário também
para colocar aí, para pensar e ver se os meninos podiam contribuir um pouco com essa coisa que eu estou colocando aqui das tradições e dessas heranças, enfim, né, que eu acho que tem a ver com essa discussão dos monumentos e, enfim. Obrigada. Eu acho que Nelly falou uma coisa que me parece muito interessante, que é pensar que é um modo de fazer, e eu acho que é não só um modo de fazer, mas um modo de circular, exibir, consumir mesmo, experimentar. E existe uma gramática do espaço de exposição, né? Uma performance que se faz quando entra no museu, a performance do silêncio, a gente é um monte de olho só, né? Você não tem corpo, você não pode ter corpo dentro do espaço de exibição, né? Que o Maicon falou também disso de uma forma interessante, que é como essa estrutura de produção ela vai sendo oculocêntrica, né? Cada vez mais no Ocidente, e deixa de ter a ver com uma experiência do corpo não só como indivíduo, mas também do corpo social. Eu acho que essa questão de incorporar revolta e apaziguar tem um ponto que é um pouco que eu acho bastante interessante, assim. Eu costumo fazer uma divisão entre aquilo que é uma produção de sentido, que produz sentido social, que é feito para construir sentido ou narrativa coletiva, e aquilo que foi produzido para uma circulação dentro de um sistema de venda e troca, venda de tomates, né? Assim, acho que a gente precisa entender que existe uma coisa que efetivamente é feita para circular dentro desse mercado, né? Existe um mercado que venda e de venda e de circulação desses produtos e de dinheiro, de especulação financeira, que envolve um monte de coisas que está dado, assim. E existe uma outra coisa que produz sentido social, coletivo, às vezes até para comunidades muito específicas. Eles às vezes se cruzam, né? Assim, às vezes esse sistema de produção de sentido, ele está dentro do mercado, ele vai circular ali, e está tudo bem, assim. Mas muitas vezes eles estão desassociados, né? Porque aquilo que esse mercado de tomates, ele tem como interesse, não é necessariamente aquilo que está produzindo sentido para as pessoas, né? Eu acho interessante ver alguns casos, assim, como mesmo esse mercado de tomates é o capitalismo, assim, né? Como é interessante a gente pensar que alguns dos trabalhos dos anos 60 e 70, por exemplo, eles foram produzidos para não serem replicados, assim, foram produzidos em material vagabundo, em material perecível, de forma às vezes muito precária, justo para que eles não tivessem durabilidade. Ainda assim, eles acabaram sendo apropriados pelo mercado e pelo capitalismo, né, pelo esse sistema de vendas, de venda de obras de arte, inclusive pela escassez, né, porque eram alguns panfletos, dava para aumentar ainda mais o preço deles, né, era um parangolé que sobrou. Então é interessante pensar como isso também acaba sendo um registro de valor, né? A escassez é um registro de valor importante dentro do capitalismo, né? Então tem isso, às vezes eles circulam dentro de um sistema de mercado, eu acho que está tudo bem também, né? E tem uma questão também que eu acho que eu costumo também é uma herança de Andréia, de Boaventura Souza Santos, que é a gente quando a gente é particularizado e particularizar quando a gente é universalizado. E isso acaba sendo muito importante, né? Porque é isso. Não basta a gente abrir uma exposição dentro do museu sobre histórias das mulheres e essas mulheres não serem representadas no acervo permanente, né? Assim, então, é muito importante a gente cobrar isso. Eu acho incrível ter uma exposição sobre artistas afro-brasileiros na Pinacoteca, mas qual que é, de fato, a inserção deles no acervo permanente? Qual que é, de fato, a inserção dessas pessoas dentro do corpo da instituição, né? Assim, como trabalhadoras e trabalhadores? Quais são as relações laborais que se estabelecem ali? Quais são as relações, mesmo de acesso de público, que se estabelecem nessa questão de gênero e raça, né? Então é isso também que a gente tirar, eu acho que desse sistema e reconhecer que são várias as partes dessa engrenagem e como é que a gente reconhece que não é só um objeto em mostra, né, em exposição.
Só para completar sobre a fala da Adriana, eu vou falar uma coisa bem rapidinha, mas que é também... Nossa, essa palavra tradição também é puxada também, né? Uma palavra que é puxada e é difícil de lidar, porque muitas vezes ela está muito vinculada com essa narrativa que é linear, né? Assim, aquilo que é tradicional, ele está muitas vezes vinculado com primitivo, com naif, com aquilo que é, inclusive, um ofício, um artifício, né? Que é feito por um artesão ou por um artífice, é feito por alguém que faz um produto que tem menos valor do que a arte, né? Eu acho que o Michael chegou a falar sobre isso, sobre essa consciência que o artista passa a ter, né? Ele é um artífice, ele produz manufaturas, mas que é produzido com consciência, né? Então tem essa separação muito esquisita que se dá ali no Renascimento e que a gente ainda carrega, né? A gente divide o que é artesanato que não é pensado, que não é uma mão que não pensa, e aquilo que é arte, que é uma mão que pensa, né? Então, assim, essa palavra tradição é super complexa, né? E quando a gente vê a inserção dela nos museus, também é muito curiosa, assim. Eu acho que nessa linha desse debate, eu super recomendo o vídeo que eu joguei lá em cima no chat, em algum lugar, que era o epílogo dessa apresentação, que era esse deslocamento do Tlaloc, que é um monolito que é deslocado para o Museu de Antropologia. É um videozinho curto de 4 minutos, mas é super interessante porque fala um pouco sobre essa entrada desse objeto monolítico dentro do museu e sobre esse deslocamento para o museu. É um vídeo de 64. Eu acho ele muito, muito interessante. Porque muitas vezes essas categorias, né, essa categoria do que é tradicional, ela vai sendo colocada em outros lugares porque ela só pode existir ali, né? Eu vou mandar o link de novo, né, Eli? É isso. Oi, obrigado, gente, pelos comentários, por essa discussão, tá fomentando isso, que é um espaço em que, nesse momento, eu acho muito importante a gente se reunir, continuar pensando essas coisas e pôr em debate mesmo, né? Que não estando juntos e juntas, mas da forma que a gente pode fazer isso. E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa ideia que a Nelly traz e que o Bruno trouxe também, do ocularcentrismo dentro dessa cultura, né, ocidental, que ela desconsidera o corpo como produção do conhecimento, e quando ela considera esse corpo humano como um lugar de enunciação de um saber, através de um único órgão, que é o olho, né? Esse olho ele é privilegiado em relação a toda a parte da sensibilidade corpórea, os outros sentidos, os outros órgãos. E o mexicano Joaquim Barrientos, que ele aciona um conceito chamado a colonialidade do ver. E a partir disso ele trabalha essa questão dessa visão que também não é neutra, né? Por mais que a gente considere o ato de ver como um ato biológico, natural, sensível do corpo humano, existe socialmente uma disciplinariedade, uma disciplinização desse ver, como se olhar, para onde olhar, de que forma a gente enxerga as coisas. E na arquitetura, né, que é da onde eu vim, na minha trajetória, a gente tem muito, né, essa vinculação do resultado de um projeto arquitetônico através apenas do olhar. E, inclusive, a forma de você explicar seu projeto, a forma de você apresentar o espaço é através de uma visualização. E é uma visualização que geralmente vem acompanhada da perspectiva linear, que também é uma técnica renascentista que a gente ainda não superou nessa ideia de representação. E como essa perspectiva, enfim, ela se coloca como uma propriedade física, como se fosse uma descoberta de uma lei do espaço.
porém ela é só um esquema de representação que não é fiel à realidade, até porque na realidade a gente tem dois olhos, a gente está em movimento e a perspectiva trabalha com um ponto único, fixo, enfim. A partir disso, também trazendo um pouco dessa discussão que eu fiz no mestrado, eu vou chegar e vou pensar nesses espaços que eu falei no fim da apresentação, que é o espaço de cultivo, um espaço de jardim, um espaço do terreiro, das hortas, que é uma relação com as plantas em que a mediação feita pelo Ocidente foi a partir do olho, foi a partir de olhar para uma natureza e representá-la. Porém, existem outras formas de se relacionar com essa natureza que incluem uma participação inclusive, desse tempo necessário de crescimento, dos ciclos naturais, que não é um consumo imediato, que não é uma apreensão imediata da realidade e da estética, uma estética que está em movimento, enfim. E a partir disso, pensar um museu também, né? A questão das exposições em que você tem esses espaços arquitetônicos, brancos, silenciosos, onde não se pode comer, não se pode rir, não se pode conversar em voz alta, não pode encostar, e como você acaba se destituindo da sua sensibilidade corporal e acaba entrando no museu apenas com um olho. E esse olho é o que faz a sua relação com a obra de arte, no caso, a obra de arte canônica, né? Enfim. E aí, uma das coisas que eu fico pensando é como seria se um mundo, uma cultura, ela fosse fundada, por exemplo, na escuta, ao invés do olhar. O que será que mudaria em torno disso, né? De uma sociabilização que privilegiasse a escuta e não o olhar. Enfim, um pensamento aí que eu acho que coube nesse momento. Enquanto a Nerita entra aqui na nossa aula, a gente passa para o Oswaldo. Boa noite. Eu queria perguntar para Bruno e para Maicon sobre eles han recalcado muito a função do museu, trabalhou sobretudo com a questão do monumento, e isso me fez lembrar que, a princípio, quando aconteceu do Black Lives Matter, acá na UFA houve todo um debate ao redor disso. Desapareceu, não desapareceu monumentos, e se é simplesmente invisibilizar pessoas e a gente vai apagar uma parte da história, ou é a dor, ou a gente vai manter a dor a constante dor exercida. O que fazer com esses monumentos? São um monte de perguntas que saem ao redor. Mas uma das coisas que me chamou a minha atenção, mesmo pela experiência como venezuelano, é quanto o discurso ao redor disso era modificado como muito dramático, sabe? Como vou perder ou não vou perder o monumento, na medida em que se está em contra ou a favor do Estado, enquanto é uma resposta ao Estado. Na medida em que na Venezuela, quando aconteceu isso, trocaram nomes, tiraram estátuas de Colón, nos médios isso foi falado como um acto de barbárie, ditadura, enfim, toda aquela coisa que vem junto a um discurso junto à Venezuela, né? E isso aconteceu faz mais de 10 anos, foi o princípio do... né? Se retoma e no Brasil tem uma força na medida em que aconteceu nos Estados Unidos, e aí relevando de novo esse papel. E como eu estava falando muito de geopolítica, minha dúvida era sobre até que momento a gente tem que estar consciente desse papel do Estado e desse papel de circulação de ideias, de que a gente passa, como a gente depura, como a gente fica atento a esse tipo de coisa. Porque não é uma solução simples, né? Enquanto quando se fez
quando isso bem agora, na atualidade, com esse acto é tomado como uma força, a parte mais conservadora vai fazer uma crítica sobre a perda da história, muitas vezes a narrativa cambia según se esteja a favor ou não do Estado, e acho que é uma discussão que falta ao redor disso. No momento eu queria que vocês comentassem um pouco, e eu sei que Maicon tem a questão das plantas, e eu acho que tem aquela valorização da produção de sentidos, de sentidos que não necessariamente tem que ver com quem é artista, com quem é... que não são artistas, não são pessoas que estão no museu, é mais uma produção de um sentido estético das plantas. Eu só queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso, sobre como a gente como vê isso, sobretudo porque incluso o mapa também, que é uma questão que o Bruno toca, é uma invenção, e essa invenção parte um pouco de criar uma narrativa, e depende de quem cria essa narrativa. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Muito prazer, obrigada por compartilhar conosco os conhecimentos de vocês. Então, eu acho que eu levantei a mão sem querer. O que eu queria falar tinha algo a ver com a fala do Bruno sobre quando ele pensava de incluir, por exemplo, as vozes, outras vozes no acervo de um museu. Eu me perguntava que formas a gente teria que reconceber como a gente vê um acervo, o que é um acervo, né? Que outras coisas a gente vai adotar para fazer mais plural esse acervo. Mas eu acho que a discussão já foi para outro lado, aí me desculpo. Mas era isso. O que pode ter um acervo? Como é que a gente inclui, como falou o Michael, plantas? Como que a gente inclui esse saber que está depositado aí dentro de um acervo, né? Para que ele seja mais plural. Mas muito obrigada pelas colocações, foi muito enriquecedor. Obrigada, Nerita, não tem problema, a gente vai e volta nos temas, né, porque não é linear. A modernidade nos fez crer que o tempo é linear, a gente pode ir e voltar sem problema nenhum. E a Moisés também ia fazer alguma colocação, e aí a gente devolve para os nossos palestrantes responderem, né, e já encerrar. Eu acho que meio... Porque eu vou falar de várias coisas. Eu acho que é melhor se responde, Nerita, primeiro. Não? A gente depois não vai abrir, mas não tem problema. Podemos, porque agora já são 19h17, então acho que os meninos vão comentar essa última rodada e depois já vão fazer o encerramento da aula. Tá, eu vou tentar ser breve, porque tem muita coisa na minha cabeça. Tá bom. Eu estava, assim, pensando principalmente da arte como audiovisual, né? E considerando essa luta sempre, né, da identidade latino-americana no audiovisual é muito mais marcada ainda na Europa, né? A diferença de outros tipos de representação de arte que eles já têm movimentos pré-históricos. O cinematógrafo como máquina que reproduz o movimento, ele nasce na Europa. E já com isso ele pauta uma linha certa a seguir. Uma linha que depois influencia aos artistas latino-americanos, comparando-se sempre com essa visão eurocentrista do que é verdade cinema e do que não é. Inclusive, até hoje, as grandes teorias do cinema que a gente estuda, muitas delas também são russas. E mesmo que tenha a ver com a União Soviética e tal, o russo também não é nossa identidade. Então, é um dilema bem complexo para mim, que continua até hoje, e que também depois o cinema tem a ver com uma construção do público e uma construção do artista também. Porque, vamos supor, se alguém faz uma película de verdade com identidade latino-americana, aquela película muito provavelmente não vai gerar o mesmo sucesso comercial na distribuição e tal, que outra película, que outro filme, porque as pessoas, normalmente o público latino-americano não vai estar... Porque é muito complexo, assim, e acho que tem muito a ver com a intervenção dos Estados Unidos na política da boa vizinhança, de 1973 a 1945, porque essa política
deu um incentivo econômico a muitos países da América Latina para gerar cinema, que acabou apagando. A gente tinha alguma identidade desde o começo do cinema como aparelho tecnológico, acabou acabando. Inclusive o Zé Carioca, não sei se vocês conhecem, uma personagem da Disney, foi criado estrategicamente, politicamente, pela política da boa vizinhança, que levou o Disney a fazer conteúdos dirigidos à América Latina, para evitar que ideais socialistas e consumistas tiveram ascenso na América Latina, né? Então, assim, tem muita coisa, mas eu acho que é simplesmente um comentário de como essa identidade ainda sigue sendo muito conflitiva para mim, de como eu vou achar aquela identidade do cinema, considerando todos esses aspectos de intervenção constante, desde que a gente sempre está bombardeado, e que inclusive até hoje, se a gente vai assistir no cinema, muito provavelmente os maiores sucessos ou os filmes que têm melhor repercussão no público não são latino-americanos. E, infelizmente, o cinema é uma arte que precisa de público para ter sucesso, porque é uma arte muito cara. Então, acho que é isso. Mesmo que seja cinema de guerrilha, né? Porque tem um conceito de cinema de guerrilha, que é tipo fazer cinema sem muito orçamento e tudo mais, mas mesmo assim sempre vai precisar uma câmera, que precisa de dinheiro, sempre vai precisar montar, que precisa de dinheiro. Então, é simplesmente deixar essa a minha preocupação e eu escutar o que vocês têm para acrescentar. Bacana, então, Moisés, Osvaldo e Nerita. Eu vou passar, então, primeiro para o Maicon. Maicon, para você responde as perguntas e depois já faz as suas palavras finais, e aí a gente passa para o Bruno, tá bom? Tá bom. Assim como eu falei no começo da apresentação, né, são muitas questões e que tem inúmeros caminhos, inúmeras respostas, e acho que também é um exercício não moderno a gente não pensar em respostas, né? E, enfim, porque eu pensei em me concentrar um pouco nessa pergunta do Osvaldo, que foi assim a que mais chegou para mim nesse momento, que é sobre essa questão que eu venho trabalhando do mato, da natureza, das plantas, enfim, que parte mesmo de uma experiência pessoal, né, de sair de um espaço rural e estudar arquitetura numa universidade pública, acabada de ser aberta, e de repente encontrar dentro das disciplinas de arquitetura uma matéria de paisagismo. E um paisagismo que coloca em questão muitas coisas, e foi dali que eu comecei a pensar muito e que me trouxe assim milhões de questões, e de perceber que na arquitetura, no modo geral, né, a paisagem, o paisagismo, eles são tratados separados, né, do ser humano. O paisagismo, ele é uma escolha, uma seleção imagética de uma composição em que, depois disso, se terceiriza, onde trabalhadores vão lá, plantam aquelas plantas, e trabalhadores vão lá e continuam mantendo elas vivas, né? Vão regando, enfim, no caso dos espaços públicos. E no caso privado, aí depende, né, da classe social, enfim, da sua organização própria. Mas que, da onde eu vim, da minha vida rural, eram as mulheres as responsáveis, né, por conta de uma divisão, inclusive, do trabalho, que manuseavam com a terra, com esse cultivo, com as sementes, enquanto os homens acabavam manejando as roças destinadas a monoculturas, a uma plantação mais extensiva, mais industrializada, mecanizada, e as mulheres passavam a praticar uma agricultura
muito relacionada dentro de uma rede que ela era formada tanto por outras mulheres da própria família, mas também por mulheres do próprio território, e havia toda há ainda, né, uma organização em torno das plantas, de uma vida social que passa pela troca e pelo compartilhamento de sementes, pelo compartilhamento de técnicas de cultivo, de espécies que são introduzidas ou não, através dos sentidos que uma planta, nos diferentes estágios de crescimento, elas produzem para quem olha, para quem planta, enfim, a própria apropriação da planta para o uso comestível, para um uso religioso, para um uso que está ligado à memória, que era uma planta que, sei lá, a mãe de tal pessoa costumava ter, então você cultiva para manter essa memória dessa pessoa viva. Enfim, era um caldeirão de questões que surgiram daí e que me levaram a pensar nisso, assim, no TCC, no mestrado, em diante, e começar a olhar um pouco, assim, para produções estéticas não produzidas por artistas ou sei lá, não somente isso, mas por produções estéticas que elas não possuem ainda essa nomeação, elas não se denominam enquanto tal, elas são apenas uma parte de uma construção de sentido cotidiana e que no fundo ela tem ali um valor que é comparável com qualquer obra de arte ou com qualquer princípio, enfim, que se estude dentro da pintura, da escultura, da instalação, da performance, enfim. E aí, acho que eu encerro aqui, assim, minha fala hoje. Agradeço muito por ouvirem, por participarem, por poder compartilhar um pouco, e espero que o curso esteja sendo muito frutífero e muito gostoso de estar participando, de estar sendo feito, enfim. Boa noite. Especialmente numa sexta-feira, né, final de tarde, o curso já emenda aí com happy hour, e eu passo então para o Bruno. Menina, é muita coisa. Vou tentar fazer algumas anotações sobre o que a gente falou. Acho que talvez... Merita, eu acho que tem uma questão sobre o que fazer com o acervo, que é muito interessante, né? Porque acho que não tem um debate bastante interessante, que é entender que descolonizar esses acervos não necessariamente envolve pegar o acervo todo e jogar fora, né? Eu acho que é justamente a gente entender qual que é o contexto dessas produções e como é que a gente desestabiliza a neutralidade ou a hegemonia dessas narrativas, né? Como é que a gente consegue, seja na inserção de outros trabalhos, contrastar a naturalidade dessas narrativas, né? Como é que a gente faz, o que, por exemplo, quando a gente pensa em São Paulo, a Georgina de Albuquerque, o que tipo de narrativa ela produz sobre o cafezal, essa entidade de São Paulo, né? Sobre o café, quando ela pinta mulheres trabalhando no campo do café e um homem sentado, né? Que tipo de narrativa isso interrompe no grande mito fundacional que é o cultivo de café, né? Como é que isso vai interrompendo e mudando um pouco esse acervo? E aí eu acho também muito importante a gente reconhecer que esses acervos, eles podem, eu acho que como o Michael muito bem disse, não a gente não precisa dar uma resposta única, nem uma resposta isolada, né? Porque a gente, eu acho que também depende dessa comunidade que circunda, né? Dessa comunidade
que esse museu representa, ou intenta representar, ou intenta contemplar nas narrativas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Como é que as pessoas se relacionam com aquele acervo também, né? Como é que não é só o acervo, não tem que estar pronto para que as pessoas vejam, né? Como é que ele também é construído com essas comunidades, assim, que estão, enfim, que circulam, que também produzem sentido nele. Acho que isso é uma forma de ir limando, né? Ir limando esse grande monolito de pedra da história, assim. E são muitas as formas, na verdade, né? De ir limando e tirando de pouquinho em pouquinho, de camadas infinitesimais dessa colonialidade que nos estrutura, não só como representação, mas como forma de exibição e de exposição, como relações de trabalho, como relações entre os saberes, como construção de conhecimento mesmo, e de representação, né? Então, acho que é isso, assim, a gente ir encontrando esses jeitos de limpar e limar aos poucos esse acervo, né? Para que ele consiga, às vezes, se tornar uma mesa que a gente manipula, né? Que a gente manipula esses sentidos, né? Como é que esse museu ele também pode instigar para que as pessoas, esse acervo, pode instigar que elas construam essa narrativa, né? Que não só cheguem, acessem ela já pronta, né? O que me leva um pouco para a pergunta do Moisés, né? Como é que a gente... ele falou um pouco sobre essa construção de público e também dos artistas e das artistas, como é que... eu acho que tem isso, assim, como é que a gente encontra, quais são talvez as outras formas de encontrar ou de produzir esse acesso, de produzir esse acesso do público, assim, porque não necessariamente vai ser na estrutura desse mercado primeiro, né, da produção audiovisual, por exemplo, né? A gente talvez tenha que encontrar outras estratégias de solidariedade, inclusive, de trabalho, que não estejam necessariamente vinculadas, né? Opa, não tenho concentração para ficar com o chat, daqui a pouco eu leio. Então, eu acho que essa é uma questão super interessante, assim, que o Moisés colocou, né? Como é que você negocia, e claro, quando a gente fala de artes visuais, ou de outras produções, como literatura, etc., é um pouco diferente, sei lá, do teatro e do cinema, que a gente tem, às vezes, tem uma rede de pessoas, né, que atuam, que trabalham naquele ofício, né, naquela prática, né? Às vezes a gente não é raro você encontrar um artista que produz sozinho, né? Isso no cinema é muito difícil, né? Então você tem uma equipe, você tem várias pessoas que às vezes você precisa encontrar essas formas de produzir junto, assim. Eu acho que, inclusive, eu acho que isso vai ser um tema e um debate muito interessante do próximo encontro, né? Que a Fran Rebelato vai falar um pouco sobre a pesquisa dela e sobre um filme que ela está em produção, e que eu acho que a gente pode falar sobre isso, inclusive, né? Sobre o que significa produzir cinema em outros lugares, a partir de outros corpos, a partir de outras redes que não necessariamente são as redes oficiais, eu diria, do grande cinema, assim, né? Acho que teve mais uma... Oswaldo também trouxe uma pergunta, e aí eu acho que para a pergunta do Oswaldo talvez eu tivesse que fazer um outro arco gigantesco, mas eu vou citar um caso muito específico, que é um debate que eu me interessei um pouco, comecei a interessar um pouco recentemente, que a gente tem um caso que está corrente hoje no Brasil, que é o caso da Inês Etienne, que foi ela já não é mais viva, mas foi a única sobrevivente de um espaço de tortura, de uma casa de tortura de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? A Inês, ela sobreviveu a esse processo, essa tortura, durante a ditadura civil-militar brasileira, e ela conseguiu chegar a fazer denúncia para o Estado dessa tortura que ela sofreu. Esse processo dela ainda está ativo, né? Ele tem anos que existe, contra o Estado e contra os torturadores, e no ano passado teve um encaminhamento que foi quase uma surpresa, né, de todo mundo, que foi um encaminhamento de uma desembargadora do Rio de Janeiro,
que falou que, olha, a lei da anistia não pode... você não pode usar a lei da anistia para defender um crime contra a humanidade, assim. Você não pode usar a lei da anistia para defender um caso de tortura e estupro, por exemplo, né? Então, me parece muito interessante como é que a gente precisa falar muito óbvio ainda, né? Quando a gente fala da história, da nossa história recente brasileira, isso é uma questão muito de disputa e que está completamente em aberto, né? Então, quando ela vira e fala, olha, gente, não dá para passar pano para tortura, né? Ela está falando uma coisa que para a gente parece muito óbvio, mas ainda precisa ser construída, né? Se a gente não consegue elaborar, quer dizer, eu acho que falo dessa história brasileira até muito pouco tempo, quer dizer, ainda hoje, assim, a gente encontra muito facilmente essa ideia de uma descoberta, né? A gente ainda encontra de forma muito frequente você encontrar essas questões de representação, né? De entender, de pensar mesmo. Eu acho que a Adriana trouxe uma palavra que eu acho super interessante, que eu acho que valeria uma pesquisa só para falar dela, assim, que populações que são reconhecidas como tradicionais, por exemplo, elas são colocadas nesse lugar do primitivo, né? Então, a gente ainda hoje escuta muito debate mais índio de iPhone, sabe? Essa coisa um pouco não, você tem que estar na selva com penas, sei lá. Então, é muito engraçado como a gente precisa ainda disputar umas noções da nossa história, das representações, que não estão dadas. Assim, a gente não está dado que a colonização foi violenta. Assim, a gente não está dado que os bandeirantes foram mercenários. Assim, isso não é uma coisa dada, né? Assim, a gente precisa disputar isso ainda muito, porque eles ainda são figuras que estabelecem e estruturam essa sociedade, né? Então, e para muita gente, né? Porque eles ainda representam uma elite também. Então, é uma disputa muito complicada, assim, e muito complexa de se dar, que vai desde de um ofício. Eu acho que o Maicon falou uma coisa que é interessante do Mato, né? Vai desde pensar as relações de saúde, alimentação, o mesmo acesso a essas outras possibilidades de alimentação e saúde, até pensar esse debate dentro dos campos dos livros de educação. Eu não sei se alguém chegou a ver, ou se tem alguém acompanhando esses debates do Plano Nacional do Livro Didático, que é um Deus nos acuda, assim, para cada atualização você fica mais desesperado, assim, porque o abismo ele vai ficando mais aberto, e ele vai falando, e ele continua te dando o oi cada vez de forma mais alta, esse buraco, né, que está sendo cavado. Então, é isso, assim, são muitas as instâncias que essa colonialidade se estrutura, e que essas construções narrativas do Estado e sociais, elas ainda precisam ser muito... A gente precisa falar o óbvio, assim. Tem uma pessoa com quem eu trabalho que tinha um bottom, assim, que eu acho maravilhoso. O óbvio também precisa ser dito. É uma coisa para a gente colocar e assumir que tudo está por dizer, assim, que tudo está por fazer ainda. Assim. Então, a gente ainda precisa falar que as pessoas precisam de um tipo de auxílio para sobreviver a uma pandemia, sabe? A gente ainda precisa falar que né, assim, a gente precisa falar que as pessoas precisam comer, assim, que R$200 não dá para uma família comer. Então, o óbvio também precisa ser dito o tempo inteiro, assim. Eu acho que é esse o nosso estado operativo no Brasil, assim. Eu queria muito agradecer mais uma vez a equipe, Moisés, Gabriel, Andréia na representação de Grupo Maloca, Adriana e Cláudio também, que eu não sei se Cláudio está por aqui, mas a Adriana está, e agradecer todas e todos que estiveram por aqui também com a gente nessa sexta-feira, 19 de março. E é isso, a gente tô na pista. Se alguém quiser conversar, manda mensagem, mandem oi sumidos, qualquer coisa a gente segue conversando, porque tudo isso que eu falei
E que o debate também pode ser mentira, tá, gente? É tudo falso, é tudo dissimulado, posso ter só inventado um monte de coisa. Então, é isso. Obrigado, gente. Muito bom, né? Bruno e Maicon aí continuando o nosso debate, né? Nesse curso de extensão, que ainda segue até 26 de junho. Excelente debate hoje, né? Convido a todas e todas para estarem conosco novamente a semana que vem, dia 26, que vai ser a aula da Fran Revelato, a última aula desse módulo sobre arte política, que não significa que a gente encerra o debate, né? Ele depois vai se alinhavar com os módulos seguintes. A Fran vai falar um pouco do processo criativo desse primeiro longa-metragem dela, que se chama Passarredas, um documentário ficcional, né, da história. Acho que ela acompanha, não sei se 3 ou 5 mulheres aqui na região de fronteira que vivem num país e trabalham no outro, né? Vivem no Paraguai, atravessam essa fronteira todos os dias, né? É um trabalho muito recortado pela questão de gênero, né? As protagonistas são mulheres, mas a Fran também fez uma escolha política importante de só trazer mulheres para o set de filmagem. Então a equipe só tem um homem, né? É basicamente 100% de mulheres, o que coloca algumas implicações também no fazer artístico, né? No fazer cinematográfico, que eu acho que vai ser bem interessante da gente ouvir a semana que vem. Então, muito boa noite a todas e todas. Obrigada mais uma vez, Maicon e Bruno, Gabriel, Moisés, todo mundo aqui presente. Boa noite. Bom final de semana. Se cuidem muito, se preservem e nos vemos virtualmente de novo dia 26. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.